O poder de decifrar as intenções. Como identificar o que se esconde por trás das aparências? Oh, minha querida amiga, você já sentiu um arrepio na alma, uma paz se esvaindo na presença de alguém? Já experimentou aquela inquietação inexplicável, um peso no coração que você simplesmente não conseguia entender? Hoje, o Espírito Santo tocou meu coração para compartilhar algo com você que pode transformar completamente a sua jornada neste mundo. É uma revelação sobre o discernimento espiritual que ele deseja te entregar agora. Eu te garanto, se você permanecer comigo até o fim, nunca mais você andará de olhos fechados pelos caminhos da vida. O Senhor tem uma mensagem específica para você neste momento. Me conte nos comentários se já sentiu o toque suave de sua presença te alertando sobre alguém. Porque o que eu vou compartilhar não é fruto da minha própria sabedoria, vem diretamente do trono da graça. Não se esqueça de se inscrever neste canal, pois cada mensagem que trazemos aqui é ungida pelo Espírito Santo para sua edificação. E se esta palavra tocar seu coração, compartilhe-a com aquela amiga que você sabe que precisa ouvi-la. Há anos, em um dos meus cultos em Pittsburgh, uma mulher se aproximou de mim após o serviço. Seus olhos brilhavam, mas não era a luz do Senhor que eu via neles. Era outra coisa, algo que agitou profundamente meu espírito. Ela sorria, usava palavras lindas sobre Deus, citava as Escrituras com grande fluência. Mas, minha amiga, havia algo que o Espírito Santo estava me mostrando que não combinava com o que meus olhos físicos viam. Irmã Kuhlman, disse ela com uma voz suave, vim de longe para receber oração. Eu também tenho um ministério e gostaria de orarmos juntas pelas almas perdidas. Suas palavras pareciam corretas, sua atitude, humilde. Mas dentro de mim, o Espírito Santo sussurrou, tenha cautela, Catherine. Nem tudo que reluz é ouro. Sabe o que eu fiz? Eu pausei. Não orei imediatamente como ela esperava. Em vez disso, com toda a doçura que pude, eu disse, querida irmã, antes de orarmos, me diga qual é o fruto do seu ministério, como que você faz glorifica Jesus. E foi nesse momento, minha amada, que a máscara começou a cair. Seus olhos mudaram, seu sorriso se tornou tenso, e as palavras que saíram de sua boca não eram mais as mesmas. Ela começou a falar sobre o próprio poder, sobre como ela podia fazer milagres, como as pessoas a procuravam para serem curadas. Não era o Senhor a quem ela servia, era o próprio ego disfarçado de religiosidade. O discernimento, minha querida, não é desconfiar de todos. Não é viver com medo ou paranoia. O discernimento é um superpoder que o Espírito Santo nos concede para enxergar além do óbvio, para sentir o espírito que move as pessoas, para diferenciar entre a luz genuína e a imitação do inimigo. Jesus mesmo nos avisou, pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Mas há um detalhe, minha irmã. Nem sempre os frutos são imediatamente visíveis. Às vezes, precisamos esperar, observar e, acima de tudo, ouvir a voz do Espírito Santo. Eu já vi pessoas que pregam de forma maravilhosa, que cantam como anjos, que oram com palavras eloquentes. Mas, quando você se aproxima, quando as conhece mais de perto, descobre que o coração está cheio de orgulho, de inveja, de amargura. São sepulcros caiados, como nosso Senhor Jesus Cristo dizia. Por outro lado, também já conheci pessoas simples, quietas, que talvez nem saibam citar a Bíblia de cor, mas quando você está perto delas, você sente a paz de Deus, sente o seu amor fluindo através delas como um rio de águas claras. O discernimento não se adquire estudando tratados de teologia ou decorando versículos. O discernimento é um presente do Espírito Santo para aqueles que nutrem uma relação íntima com Ele. É o resultado de passar tempo em sua presença, de se familiarizar tanto com a sua voz e o seu caráter que você imediatamente reconhece quando algo não vem dele. Você já esteve em uma sala cheia de gente e de repente sentiu uma opinião inexplicável? Já conversou com alguém que dizia todas as palavras certas, mas algo dentro de você te mandava correr? Isso, minha amiga, é o Espírito Santo te protegendo, te avisando, te cuidando como um pastor que protege suas ovelhas. Lembro de outra ocasião. Era um domingo de manhã e tínhamos acabado o culto. Um jovem casal se aproximou para pedir oração pelo casamento. Ele falava com autoridade, citava as Escrituras, parecia um líder espiritual exemplar. Ela permanecia calada, com a cabeça baixa. E quando ela levantou o olhar, vi algo em seus olhos que partiu meu coração: medo.
Não era respeito ou submissão bíblica, era puro terror. O Espírito Santo me revelou que por trás daquela fachada de espiritualidade havia um espírito de controle, de manipulação, de abuso. Aquele homem usava as Escrituras não para amar sua esposa, mas para dominá-la, para destruir seu espírito. Não sou eu quem julgo os corações, minha amiga. Ele não divide sua glória com ninguém e eu, menos ainda, tenho o direito de julgar meus semelhantes. Mas o Espírito Santo tem o direito e o dever de nos alertar quando estamos em perigo, quando alguém não está sendo genuíno conosco. Já se perguntou por que Jesus conhecia o coração dos fariseus? Porque ele conseguia ver através de suas máscaras religiosas. Porque ele vivia em perfeita comunhão com o Pai. Ele conhecia a natureza divina tão intimamente que imediatamente reconhecia o que não vinha dali. E essa é a invitação que ele nos faz hoje, minha irmã. Conhecê-lo tão profundamente que possamos discernir a sua voz entre todas as outras. Mas deixe-me dizer algo mais. O inimigo é astuto. Satanás não aparece vestido de vermelho com chifres e rabo. Ele se apresenta disfarçado de anjo de luz. Ele age através de pessoas que conhecem a nossa linguagem, que frequentam nossos círculos, que sabem exatamente quais botões apertar para manipular nossas emoções. Eu já vi mulheres preciosas, filhas de Deus, caírem em relacionamentos destrutivos porque não souberam discernir o espírito que motivava os homens que as cortejavam. Eles sabiam exatamente o que dizer. Sabiam como se comportar na igreja. Sabiam como citar versículos sobre o amor, mas seus corações estavam cheios de egoísmo e engano. Eu já vi famílias serem destruídas porque não discerniram o espírito de divisão que vinha através de pessoas que se apresentavam como conselheiros ou amigos espirituais. Eles espalhavam fofocas disfarçadas de pedidos de oração. Eles plantavam dúvidas disfarçadas de genuína preocupação. Ah, minha querida amiga, quantas vezes abrimos a porta do nosso coração para lobos em pele de cordeiro? Mas aqui está a bela verdade do Evangelho. O Espírito Santo nos deu tudo o que precisamos para caminhar em discernimento. Não temos que ser vítimas das artimanhas do inimigo. Não precisamos viver confusas, magoadas, decepcionadas por pessoas que abusaram de nossa confiança. O discernimento começa com a intimidade. Quanto mais tempo você passa na presença do Senhor, mais fácil se torna reconhecer quando algo não vem dele. É como quando você conhece profundamente seu esposo. Você imediatamente sabe se algo está errado pelo tom da voz, pelo jeito que ele anda, por um simples olhar. O amor gera familiaridade, e a familiaridade gera discernimento. Permita-me orar com você agora mesmo. Senhor Jesus, pedimos que abras nossos olhos espirituais. Ajude-nos a te conhecer tão intimamente que imediatamente reconheçamos quando algo não vem de ti. Dê-nos sabedoria para ver além das aparências, para discernir os corações, para nos proteger daqueles que vêm com intenções erradas. Não queremos viver em paranoia, mas também não queremos ser ingênuas. Ensina-nos a caminhar em tua sabedoria. Amém. Você sente a paz que vem quando oramos em seu nome? Essa é a sua presença confirmando que ele ouve, que ele cuida, que ele nos protege. O discernimento não se trata apenas de identificar o negativo. Também se trata de reconhecer o que é genuíno, o que realmente vem do coração de Deus. Lembro de uma senhora idosa que conheci nos meus primeiros anos de ministério. Ela não tinha educação formal, não sabia pregar com eloquência, não tinha dons chamativos, mas quando você estava perto dela, você se sentia na sala de espera do céu. Sua simples presença te fazia querer orar, te fazia sentir amada, te fazia crer que Deus tinha um plano maravilhoso para sua vida. Essa mulher tinha algo que nenhuma escola de teologia pode ensinar. Ela tinha o aroma de Cristo. Ela havia passado tantos anos na presença do Senhor que se havia impregnado do seu caráter, do seu amor, da sua paz. Quando você tem discernimento, não apenas identifica o falso, mas também reconhece imediatamente o que é autêntico. É como se você tivesse um detector divino que te diz: aqui está alguém em quem você pode confiar. Aqui está alguém que verdadeiramente conhece o Senhor. E vou te dizer algo mais, minha querida. Às vezes, o Espírito Santo nos dá discernimento não para nos afastar de certas pessoas, mas para saber como ministrar a elas. Há pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, mas não porque são intrinsecamente más, mas porque estão feridas, confusas, enganadas. Houve uma ocasião em que uma jovem se aproximou de mim depois de um culto. Desde o momento em que a vi, o Espírito Santo me mostrou que havia amargura em seu coração, ressentimento em relação a Deus por causa das tragédias que ela havia vivido.
Mas ele também me mostrou que por baixo de toda aquela dureza havia um coração quebrantado que precisava desesperadamente do amor do Pai. Eu não a rejeitei, não a julguei. Em vez disso, o Senhor me deu palavras de vida para falar diretamente àquela ferida profunda. E quando terminei de orar com ela, as lágrimas corriam pelo seu rosto como rios de cura. O espírito de amargura não pôde resistir ao poder do amor de Deus. Você vê a diferença? O discernimento não nos transforma em juízes inflexíveis, nos transforma em instrumentos de cura que sabem exatamente onde está a ferida e como aplicar o bálsamo de Gileade. Mas deixe-me ser clara, minha irmã. Há momentos em que o discernimento nos chama a nos afastar. Há pessoas que endureceram tanto seus corações que se tornaram instrumentos conscientes do inimigo. E por mais que nosso coração compassivo doa, devemos nos proteger e proteger aqueles que estão sob nosso cuidado. Jesus mesmo disse: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Há momentos em que o amor verdadeiro exige limites, exige sabedoria, exige dizer não, mesmo que doa. Aprendi que um dos maiores presentes que podemos dar aos nossos entes queridos é ensiná-los a discernir. Não criá-los em uma bolha de ingenuidade, mas equipá-los com a sabedoria do céu para navegar por um mundo cheio de enganos. Como ensinamos discernimento aos nossos filhos, netos, às jovens que Deus coloca em nosso caminho? Primeiro, modelando. Eles precisam nos ver tomar decisões sábias, nos ver consultar o Senhor antes de agir, nos ver estabelecer limites quando necessário. Segundo, ensinando-os a conhecer a voz do Espírito Santo. Quando minhas sobrinhas eram pequenas, eu costumava dizer a elas: antes de fazer qualquer coisa importante, faça esta pergunta: isso me aproxima mais de Jesus ou me afasta dele? É um teste simples, mas poderoso. Terceiro, ajudando-os a entender que o amor verdadeiro não aceita qualquer comportamento. O amor verdadeiro tem padrões, tem limites, exige respeito mútuo. Um relacionamento saudável te faz crescer, não te destrói. Te dá liberdade, não te controla. Te edifica, não te humilha. Você já notou como depois de estar com certas pessoas você se sente energizada, inspirada, mais perto de Deus? E depois de estar com outras, você se sente exausta, confusa, como se algo tivesse roubado sua paz. Isso não é coincidência, minha amiga. Isso é o discernimento operando em seu espírito. O Espírito Santo é como um rio que transborda suavemente tudo que você lhe entrega. Mas quando alguém está operando no espírito errado, é como se eles colocassem uma barragem nesse rio. De repente, você sente secura onde antes havia fluxo. Sente peso onde antes havia liberdade. Aprenda a prestar atenção a esses sinais internos. Seu espírito é mais sábio do que sua mente lógica pode entender. Quando o Espírito Santo vive em você, ele usa todo o seu ser para se comunicar, incluindo essas sensações, essas percepções, esses pressentimentos que nem sempre você pode explicar com palavras. Mas aqui está algo crucial que quero que você entenda. O discernimento não é o mesmo que preconceito. O preconceito vem dos nossos medos, das nossas experiências passadas, dos nossos condicionamentos sociais. O discernimento espiritual vem do Espírito Santo e sempre está acompanhado de amor, de sabedoria, de um desejo de fazer o que é certo. Se o que você sente em relação a alguém está tingido de desprezo, de superioridade, de desejo de vingança, isso não é discernimento. Isso vem da sua carne ferida. O verdadeiro discernimento espiritual sempre vem com compaixão, mesmo quando te chama para se afastar de alguém. Já conheci mulheres que confundiram sua amargura com discernimento. O Espírito Santo me disse que a fulana era uma víbora, elas dizem, quando na verdade o que está falando é seu próprio ressentimento. O Espírito Santo nunca nos manda odiar ninguém. Ele pode nos levar a nos afastar, pode nos mostrar a verdade sobre alguém, mas sempre o faz a partir do amor, nunca do ódio. Gente, só um minutinho aqui. Queria fazer uma pausa super rápida no nosso papo de hoje para compartilhar algo que, de verdade, transformou a minha vida. Talvez você já tenha sentido isso. A gente enfrenta os problemas que parecem impossíveis de resolver, e a gente se pergunta o que eu estou fazendo de errado. Eu passei por isso muitas vezes. Foi quando, por indicação, eu encontrei um livro que mudou completamente a minha forma de pensar e agir. O nome dele é Guia da Mulher Sábia. Esse livro não é só teoria. Ele é um verdadeiro guia prático para a gente aprender a lidar com aqueles desafios que a falta de sabedoria acaba causando no nosso dia a dia, seja em casa, nos relacionamentos ou até na nossa vida pessoal. Ele me ajudou a tomar decisões mais acertadas, a enxergar as situações de um jeito diferente e a ter muito mais paz.
Foi uma mudança de chave. E para quem se interessar, o livro está com uma oferta especial. Na descrição, tem um link onde você consegue adquirir o seu e ainda ganha, de bônus, um devocional de 30 dias para continuar essa jornada de crescimento. É uma dica de coração, porque eu sei o poder que esse conhecimento tem. E agora, bora voltar para o nosso conteúdo. Como você pode saber se o que você está sentindo vem do Espírito Santo ou de sua própria ferida? Pergunte a si mesma: isso me leva a orar por essa pessoa ou a fofocar sobre ela? Isso me leva a buscar o bem dela ou o mal dela? Isso me leva a me proteger com sabedoria ou a atacá-la com vingança? O verdadeiro discernimento sempre te levará à intercessão. Quando o Espírito Santo te mostra que alguém está sendo usado pelo inimigo, seu primeiro impulso será orar por essa pessoa, não destruí-la, porque você entende que nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades espirituais. Ore por aqueles que te magoaram. Ore por aqueles que estão sendo enganados. Ore por aqueles que estão enganando os outros. A oração é a arma mais poderosa que temos contra os planos do inimigo. Mas enquanto ora, também se proteja. Não confunda compaixão com ingenuidade. Você pode amar alguém à distância. Você pode orar por alguém sem dar acesso à sua vida. Você pode perdoar sem se expor novamente ao abuso. Isso é especialmente importante para vocês, minhas queridas irmãs, que por natureza tendem a ser mais confiantes, mais dispostas a ver o melhor nas pessoas. É lindo esse coração generoso que Deus lhes deu. Mas vocês também precisam da astúcia da serpente junto com a inocência da pomba. Não tenha medo de fazer perguntas. Não tenha medo de tomar tempo antes de se comprometer com alguém. Não tenha medo de observar o fruto antes de acreditar nas palavras. As palavras podem mentir, mas o fruto sempre revela a verdade. Lembro de uma jovem que veio me consultar sobre um pretendente. Irmã Kuhlman, ela me dizia, ele diz que me ama, mas nunca quer que eu vá à igreja. Diz que podemos adorar a Deus em casa. Suas palavras soavam espirituais, mas o fruto era a separação do corpo de Cristo. Eu disse, querida, um homem que realmente ama a Deus vai querer que você cresça na sua fé, não que você se afaste dela. Um homem que realmente te ama vai querer o melhor para a sua vida espiritual, não o que é mais conveniente para ele. Ela me ouviu, mas decidiu seguir com o relacionamento. 2 anos depois, ela voltou com o coração partido e a fé quase perdida. Ela havia sido isolada de suas amizades cristãs, manipulada para parar de ir aos cultos, convencida de que a oração era menos importante do que agradá-lo. Ah, como me doeu vê-la assim! Mas também vi a misericórdia de Deus a restaurando, curando as feridas, devolvendo o que o inimigo havia roubado. Porque quando viemos ao Senhor com o coração quebrantado e um espírito humilhado, Ele nunca nos rejeita. Se você está em uma situação onde sente que algo não está certo, mas não sabe exatamente o que é, se há alguém em sua vida que está roubando sua paz, mas quando você tenta explicar aos outros, eles não veem o que você vê, confie no Espírito Santo que vive em você. Ele te conhece melhor do que você mesma. Ele vê o que você não pode ver. Ele sabe o que você não pode saber. E se ele está te alertando sobre algo ou alguém, é porque ele te ama demais para te deixar caminhar para o perigo. Mas também peço que você tenha paciência consigo mesma enquanto aprende a discernir. É um processo, não um evento. É uma habilidade que se desenvolve com o tempo, com a experiência, com a crescente intimidade com o Senhor. Haverá vezes em que você interpretará mal os sinais. Haverá vezes em que sua própria ferida vai nublar sua percepção. Haverá vezes em que o que você pensou ser discernimento era apenas sua própria insegurança. Está tudo bem. Deus é paciente com o nosso aprendizado. O importante é que você continue buscando, continue pedindo sabedoria, continue crescendo no conhecimento da sua voz. E aqui quero parar por um momento para te recomendar algo que tem sido uma grande bênção para muitas vidas que buscam crescer nesta área do discernimento espiritual. Se você quer continuar aprofundando nesta busca pelo Espírito Santo e sua sabedoria, eu recomendo alguns livros que têm ministrado meu coração e o de muitas outras mulheres. Deixo os links na descrição para que você possa vê-los na Amazon. Não é propaganda, minha querida, é meu coração pastoral cuidando do seu, porque sei que quando temos fome demais de Deus, Ele usa todos os meios para nos alimentar. Uma das coisas mais bonitas do discernimento é que ele não apenas nos protege do mal, mas também nos guia em direção ao bem.
Ele te ajuda a reconhecer as oportunidades que vêm de Deus, as pessoas que Ele coloca em seu caminho para te abençoar, as portas que Ele abre para o seu crescimento. Há muitos anos, quando meu ministério estava apenas começando, recebi um convite para pregar em uma igreja que eu não conhecia. Algo em meu espírito me dizia para aceitar, embora humanamente não fizesse muito sentido. Era uma congregação pequena em um lugar remoto, sem muitos recursos para me oferecer, mas eu obedeci ao Espírito Santo e aquela noite mudou o rumo do meu ministério. Naquela pequena congregação havia um homem que depois se tornou um dos meus colaboradores mais fiéis, alguém que Deus usou para abrir portas que eu jamais teria imaginado. Se eu não tivesse tido discernimento para reconhecer sua voz, teria perdido essa bênção. O discernimento te ajuda a dizer sim às oportunidades divinas e não às distrações do inimigo. Ele te ajuda a investir seu tempo, sua energia, seu coração nas coisas que realmente importam para o reino. Você já sentiu aquela inquietação quando está prestes a tomar uma decisão que parece boa na superfície? Aquela vozinha que te diz, espere um pouco mais? Isso é o discernimento operando. Não o ignore. Às vezes, a diferença entre uma porta de Deus e uma porta do inimigo é muito sutil. Ambas podem parecer oportunidades, ambas podem oferecer benefícios, mas uma te levará mais perto da sua vontade e a outra te levará por um caminho de confusão. Aprenda a fazer esta pergunta antes de qualquer decisão importante. Senhor, isso edifica o teu reino ou sacia meu ego? Isso me aproxima mais de ti ou me afasta? Isso produz o fruto do Espírito em minha vida ou apela aos desejos da carne? As oportunidades que vêm de Deus sempre produzem paz em seu espírito, mesmo quando exigem sacrifício. As oportunidades que vêm do inimigo podem parecer atraentes, mas sempre deixam uma inquietação, uma sensação de que algo não está completamente certo. Lembro-me vividamente do dia em que recebi uma oferta para fazer um programa de televisão em uma rede muito importante. Humanamente, era uma oportunidade incrível. Eles me dariam uma plataforma massiva, recursos ilimitados, alcance internacional. Mas quando eu orei sobre o assunto, o Espírito Santo me mostrou que eles queriam controlar a mensagem, diluir o evangelho, transformá-lo em entretenimento em vez de ministério. Foi difícil dizer não. Muitas pessoas não entenderam minha decisão. Alguns até questionaram se eu realmente tinha ouvido de Deus. Mas anos depois, eu vi como essa mesma rede corrompeu vários ministérios, como os transformou em espetáculos que já não tinham o poder transformador do evangelho. O discernimento me protegeu de vender minha unção por popularidade. Me ajudou a manter a pureza do chamado que Deus havia colocado em minha vida. E é isso que eu quero para você, minha irmã. Que você tenha sabedoria para reconhecer quando algo vem do céu e quando vem de outro lugar. Que você tenha coragem para obedecer ao Espírito Santo, mesmo quando não entenda completamente as razões. Que você tenha fé para confiar que Ele sempre tem o melhor para você. Mas aqui, quero fazer uma pausa e falar sobre algo muito importante. O discernimento também opera nas pequenas decisões do dia a dia. Não apenas nas grandes encruzilhadas da vida, mas naquelas conversas casuais, naquelas convites aparentemente inocentes, naquelas relações que vão se desenvolvendo gradualmente. Você já notou como há pessoas que, depois de conversar com você, te deixam com uma sensação de vida, de esperança, de energia? E há outras que, sem dizer nada obviamente ruim, te deixam sentindo exaurida, desanimada, como se algo tivesse te esgotado. Isso é discernimento operando no nível espiritual. As pessoas que estão cheias do Espírito Santo derramam vida por onde quer que vão. As que estão operando em outros espíritos drenam, mesmo que não percebam. Não me interprete mal. Não estou dizendo para você evitar todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Há uma diferença entre alguém que está ferido e precisa de ministração e alguém que está sendo usado pelo inimigo para drenar e destruir. A pessoa ferida receberá a ministração com gratidão, crescerá com o tempo, mostrará frutos de cura. A pessoa que está sendo usada destrutivamente rejeitará a verdade, permanecerá nos mesmos padrões e tentará arrastar você para seu nível de negatividade. Um dos sinais mais claros de que alguém não está operando no espírito certo é como eles respondem à correção amorosa. Uma pessoa genuína, mesmo que esteja ferida, receberá a verdade dita com amor. Uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo se tornará defensiva, atacará, tentará manipulá-la emocionalmente para que você retire o que disse. Eu vi isso repetidamente em meus anos de ministério. Pessoas que vinham pedindo conselho,
mas na verdade só queriam que eu validasse suas decisões erradas. Quando o Espírito Santo me levava a falar a verdade em suas vidas, eles imediatamente mostravam sua verdadeira natureza. Você não me entende, diziam. Você não sabe o que eu passei. E eles tinham razão em parte. Eu não sabia de suas histórias completas, mas eu conhecia a voz do Espírito Santo e ele sabia exatamente o que elas precisavam ouvir. O orgulho é um dos principais obstáculos para receber discernimento. Quando estamos cheios de nós mesmos, não podemos ouvir a voz suave do Espírito Santo. Quando acreditamos que nossas emoções são a medida de toda a verdade, perdemos a capacidade de discernir objetivamente. Por isso, é tão importante manter um coração humilde diante do Senhor. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A humildade é o solo fértil onde o discernimento cresce. Você já notou que as pessoas mais sábias que você conhece são também as mais humildes? Não é coincidência. A verdadeira sabedoria sempre vem acompanhada de humildade, porque quando você realmente conhece a Deus, você entende quão pouco sabe e o quanto precisa de sua orientação. Lembro da minha avó, uma mulher simples que mal tinha terminado o ensino fundamental, mas tinha uma sabedoria para discernir pessoas e situações que me deixava impressionada. Ela conseguia ver através das fachadas mais elaboradas, podia prever com uma precisão incrível como certas decisões resultariam. Quando eu perguntei qual era o segredo dela, ela sorriu com aquele sorriso doce que tinha e me disse: Catherine, querida, quando você sabe que não sabe nada, Deus pode te ensinar tudo. Essa frase marcou minha vida. Eu entendi que o discernimento não é para aqueles que se acham muito inteligentes, mas para aqueles que reconhecem sua necessidade desesperada da sabedoria divina. E aqui, quero parar para fazer uma pergunta muito importante. Há alguém em sua vida agora que está causando confusão, drama, divisão? Alguém que está sempre no centro dos conflitos, mas nunca é culpado de nada? Alguém que tem uma explicação para tudo, mas nunca assume responsabilidade por nada? Preste atenção, minha amiga. O inimigo frequentemente usa essas pessoas para semear o caos em famílias, em igrejas, em círculos de amizade. Eles se apresentam como vítimas, como incompreendidos, como os únicos que realmente veem a verdade. Mas onde quer que eles vão, deixam um rastro de relacionamentos rompidos e corações feridos. Não estou falando de pessoas que ocasionalmente cometem erros. Todos nós cometemos erros. Estou falando de padrões persistentes de comportamento destrutivo que nunca mudam, não importa quantas vezes a verdade seja mostrada a eles com amor. Se você identificou alguém assim em sua vida, o Espírito Santo está te dando discernimento para se proteger. Não ignore esse sinal. Não tente ser mais misericordiosa que Deus. Ele está te alertando porque te ama. Mas também quero falar sobre o outro lado do discernimento. Reconhecer as pessoas que Deus envia como anjos disfarçados para abençoar sua vida. Porque assim como há lobos em pele de cordeiro, também há anjos vestidos de pessoas comuns. Há anos, quando eu estava passando por uma das temporadas mais difíceis do meu ministério, quando as críticas se intensificavam e os ataques pareciam vir de todas as direções, uma senhora idosa chamada Emma apareceu na minha vida. Ela não tinha um título ministerial, não era conhecida por ninguém importante, não tinha recursos financeiros significativos, mas tinha algo que minha alma precisava desesperadamente: o dom da intercessão. Todas as manhãs, antes do amanhecer, Emma se levantava para orar pelo meu ministério. Ela não me pedia nada em troca. Não buscava reconhecimento, não queria posição ou privilégios. Ela simplesmente orava porque o Espírito Santo havia lhe mostrado que eu precisava de cobertura espiritual. Muitas vezes, quando eu sentia que não podia mais, quando o peso do ministério parecia me esmagar, eu recebia uma ligação de Emma. Catherine, ela me dizia com aquela voz doce: o Senhor me acordou na noite passada para orar por você. Eu não sei o que está acontecendo, mas quero que você saiba que está coberta. E era exatamente o que meu coração precisava ouvir naquele momento. Não era coincidência. Era o Espírito Santo usando sua serva fiel para ministrar a uma filha que estava lutando. Você vê como o discernimento opera? Ele não apenas te protege do mal, mas também te ajuda a reconhecer e receber o bem que Deus envia para a sua vida. Emma nunca quis nada de mim. Ela nunca me pediu dinheiro, favores ou promoção. Seu único interesse era ser obediente ao chamado de intercessão que Deus havia colocado em seu coração. E por essa fidelidade, seu nome está escrito no céu e sua recompensa é eterna.
Quando alguém vem para sua vida verdadeiramente enviado por Deus, há certas características que estão sempre presentes: humildade genuína, desejo de edificar o reino de Deus mais do que o seu próprio reino, disposição para dar sem esperar nada em troca e, acima de tudo, o fruto do Espírito Santo fluindo de sua vida. Essas pessoas te aproximam mais de Jesus, não delas mesmas. Elas te apontam para a cruz, não para suas próprias realizações. Elas te dão liberdade para crescer, não dependência em relação a elas. E quando você está perto delas, você sente a presença do Senhor de uma maneira especial. Ah, minha amiga, você já teve uma Ema em sua vida? Já reconheceu esses anjos disfarçados que Deus enviou para te abençoar? Às vezes, nos focamos tanto em identificar o negativo que perdemos os presentes preciosos que o Senhor coloca em nosso caminho. O verdadeiro discernimento é equilibrado. Ele te ajuda a evitar as armadilhas do inimigo, mas também te ajuda a receber as bênçãos do céu. Ele te dá sabedoria para fechar portas que devem ser fechadas, mas também coragem para abrir portas que devem ser abertas. E deixe-me dizer algo mais sobre o discernimento. Ele não é apenas para avaliar outras pessoas, ele também é para avaliar a si mesma, para reconhecer quando você está operando no espírito certo e quando permitiu que outros espíritos influenciem seu comportamento. Você já notou como, depois de estar com certas pessoas, você começa a falar diferente, a pensar diferente, a agir diferente? Os espíritos se contagiam, minha querida. Se você passa tempo com pessoas cheias de fé, a fé crescerá em você. Se você passa tempo com pessoas cheias de queixas e amargura, esses espíritos tentarão contaminar seu coração também. Por isso, é tão importante ser seletiva com quem você passa seu tempo. Seu círculo íntimo deve ser composto por pessoas que te impulsionam para cima, não para baixo. Pessoas que, quando você ora com elas, você sente que o céu se abre. Pessoas que, quando falam de Deus, algo em seu espírito se acende. Isso não significa que você não possa ministrar a pessoas que estão passando por momentos difíceis. Significa que você deve ter um núcleo sólido de relacionamentos que te fortaleçam para que você possa dar a partir da abundância, não da escassez. Lembro que havia épocas em que, depois de ministrar a pessoas muito feridas ou muito resistentes ao Espírito Santo, eu mesma me sentia drenada espiritualmente. Aprendi que era crucial ter um tempo de restauração na presença do Senhor e também um círculo de irmãos e irmãs que pudessem orar por mim e comigo. Uma das coisas mais perigosas que podem acontecer a um cristão é o isolamento. Quando você se afasta do corpo de Cristo, quando para de ir aos cultos, quando rompe as relações saudáveis que você tem, você se torna vulnerável aos ataques do inimigo. O discernimento também te ajuda a reconhecer quando você está sendo tentada a se isolar. Às vezes, depois de uma ferida profunda, o impulso natural é se retirar, desconfiar de todo mundo, fechar o coração. Mas essa não é a resposta do Espírito Santo. Ele quer te curar em comunidade, não em solidão. É claro, há momentos para se retirar, para buscar o Senhor em privado, para processar as feridas em sua presença, mas esses devem ser tempos temporários de restauração, não um estilo de vida permanente de isolamento. Você já percebeu que as pessoas mais sábias que você conhece também são as que melhor sabem se relacionar? O discernimento não te transforma em uma eremita desconfiada, te transforma em alguém que sabe como construir relacionamentos saudáveis e como manter limites apropriados. E aqui quero falar de algo muito específico que observei em meus anos de ministério. Como o inimigo usa a falsa espiritualidade para enganar especialmente as mulheres de fé. Há homens que aprendem a nossa linguagem espiritual não porque têm uma relação genuína com Deus, mas porque sabem que é uma maneira eficaz de ganhar a confiança de mulheres cristãs. Eles falam de chamados ministeriais, citam versículos sobre o casamento, oram com palavras bonitas, mas a verdadeira motivação deles é o controle, a manipulação ou simplesmente satisfazer seus próprios desejos. Eu já vi mulheres preciosas ficarem presas em relacionamentos destrutivos porque o homem soube usar a linguagem certa no início. Deus me mostrou que você é a minha esposa, eles diziam. O Senhor me deu autoridade sobre você. Se você me ama, deve obedecer a tudo que eu digo porque eu sou a sua cabeça espiritual. Querida irmã, deixe-me dizer algo com todo o amor do meu coração. Deus nunca te pedirá para violar o seu caráter para obedecer a um homem. O Senhor nunca te levará a um relacionamento que apague sua luz, que destrua sua autoestima, que te afaste dele. Um homem verdadeiramente enviado por Deus para sua vida te ajudará a florescer, não a murchar. Ele te dará liberdade para crescer em sua relação com o Senhor, não te limitará.
Ele te tratará com o mesmo respeito e ternura com que Cristo trata a sua igreja. Como você pode discernir se um homem está verdadeiramente caminhando no Espírito Santo ou apenas usando a linguagem cristã para seus próprios fins? Observe como ele trata sua mãe, suas irmãs, as mulheres em geral. Observe como ele lida com a autoridade quando a tem. Observe se o que ele faz corresponde ao que ele fala, como dizem em inglês. Um homem cheio do Espírito Santo nunca te pressionará para se comprometer rapidamente. Ele te dará tempo para conhecê-lo, para observar seu caráter, para buscar a confirmação do Senhor. Ele não terá medo de que outros cristãos maduros avaliem o relacionamento e deem sua opinião. E algo muito importante: um homem verdadeiramente espiritual nunca usará a manipulação emocional ou espiritual para conseguir o que quer. Ele não dirá se você realmente confia em Deus. Você fará isso quando o que ele pede vai contra sua consciência ou seu bem-estar. O verdadeiro amor é paciente, é bondoso, não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Se o que essa pessoa te oferece não tem essas características, não é amor verdadeiro, não importa quais versículos bíblicos ele use para justificá-lo. E isso não se aplica apenas a relacionamentos românticos, minha amiga. Também se aplica a amizades, a relações de mentoria, às dinâmicas na igreja. Qualquer relação onde alguém usa autoridade espiritual para te controlar, manipular ou calar, não está operando sob a unção do Espírito Santo. Jesus mesmo nos mostrou como é a verdadeira autoridade. Ele se colocou uma toalha e lavou os pés de seus discípulos. A autoridade do reino de Deus serve, não se serve. Edifica, não destrói. Dá vida, não atira. Você já esteve em alguma igreja ou grupo cristão onde a liderança exigia obediência cega? Onde questionavam sua espiritualidade se você não concordava com tudo o que eles diziam? Onde te faziam sentir culpada por usar sua mente para avaliar o que você ouvia? Isso não é o ambiente do Espírito Santo, minha querida. O Espírito Santo nunca apaga sua capacidade de pensar, de discernir, de avaliar. Pelo contrário, ele a aguça, a purifica, a usa para te levar mais perto da verdade. Os líderes verdadeiramente ungidos por Deus não têm medo de que você examine seus ensinamentos à luz das Escrituras. Eles não se ofendem quando você faz perguntas. Eles não te punem por pensar, pelo contrário, te encorajam a crescer em sabedoria e entendimento. Lembro vividamente de uma conversa que tive com uma jovem que havia saído de um grupo onde o pastor controlava cada aspecto da vida dos membros. Ele lhes dizia com quem podiam se casar, onde podiam trabalhar, até o que podiam comer. E tudo ele justificava com versículos bíblicos e afirmações de que Deus falava diretamente com ele. Irmã Kuhlman, ela me perguntou com lágrimas nos olhos, como posso saber se alguém realmente está ouvindo de Deus ou apenas está usando o nome dele para me controlar? Eu respondi, querida, quando alguém verdadeiramente ouve de Deus, o que diz sempre concordará com o caráter de Deus revelado em sua palavra. E o caráter de Deus é amor, liberdade, crescimento, vida abundante. Se o que alguém te diz produz medo, dependência doentia, estagnação espiritual ou morte emocional, não vem do Senhor. Também lhe disse, Deus te deu mente, coração e espírito. Ele quer se comunicar com você através dos três. Se alguém te pede para desligar qualquer um desses três, está pedindo para que você desligue parte do que Deus te deu para discernir sua voz. O discernimento saudável nunca te faz mais dependente de outros seres humanos. Ele te faz mais dependente de Deus, mas mais livre em suas relações humanas. Ele te dá a confiança de que você pode ouvir sua voz por si mesma, embora também valorize o conselho de irmãos maduros na fé. E deixe-me falar sobre algo mais: o discernimento nas redes sociais e no mundo digital de hoje. Ah, minha querida amiga, que campo minado é este mundo virtual onde qualquer pessoa pode se apresentar como especialista em espiritualidade. Eu já vi mulheres preciosas serem enganadas por profetas que operam através das redes sociais, que prometem revelações especiais, que pedem dinheiro para liberar bênçãos, que manipulam emocionalmente pessoas vulneráveis. O mesmo discernimento que você precisa pessoalmente, você precisa online. Talvez até mais, porque é mais fácil criar uma imagem falsa quando não há um encontro cara a cara, quando você não pode observar o fruto real da vida daquela pessoa. Essa pessoa que você segue nas redes sociais te aproxima mais de Jesus ou mais dela mesma? As mensagens dela produzem fé e esperança ou ansiedade e confusão? Ela te aponta para as Escrituras ou para suas próprias revelações especiais?
Ela pede constantemente dinheiro ou oferece livremente o que recebeu do Senhor? Seja muito cuidadosa com aqueles que afirmam ter palavras exclusivas de Deus para você, especialmente se essas palavras exigem que você envie dinheiro para ativar a bênção. O Espírito Santo não opera como uma máquina de venda automática espiritual, onde você insere dinheiro e sai uma bênção automática, minha querida. E, por favor, tenha um cuidado especial com aqueles que te prometem que podem resolver todos os seus problemas se você seguir exatamente as instruções deles. A vida cristã é um caminhar diário com o Senhor, não uma fórmula mágica que outra pessoa pode aplicar por você. O discernimento também te ajuda a reconhecer quando você precisa tirar um tempo das redes sociais para buscar o Senhor em silêncio. Há tanto barulho, tantas vozes, tantas opiniões que às vezes você precisa se desconectar do mundo digital para se reconectar com a voz do Espírito Santo. Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro sem olhar o seu telefone, sem ler as opiniões de outras pessoas, sem consumir conteúdo digital, apenas você e o Senhor? Eu te garanto que esses momentos de silêncio sagrado são onde você pode ouvir mais claramente a sua voz e afinar seu discernimento. Agora, quero te levar a uma área muito delicada, mas importante: o discernimento nos relacionamentos familiares. Porque às vezes as pessoas mais difíceis de discernir são aquelas mais próximas de nós. A família pode ser a maior bênção ou a maior fonte de confusão em nossa vida espiritual. E é aqui que o discernimento se torna especialmente crucial, porque as dinâmicas familiares estão carregadas de história, de emoções, de expectativas que podem nublar nossa percepção. Já conheci mulheres que permitiram que familiares manipuladores destruíssem sua paz, seu casamento, até mesmo sua relação com Deus, porque sentiam que a família é sagrada e, portanto, deviam tolerar qualquer comportamento. Mas deixe-me dizer algo, minha irmã. O fato de alguém ser sua família não lhe dá o direito de te maltratar, controlar ou sabotar seu crescimento espiritual. O verdadeiro amor familiar se manifesta em respeito mútuo, em apoio, em desejar o melhor para o outro. Se você tem um familiar que constantemente cria drama, que manipula situações para ser o centro das atenções, que usa a culpa e a obrigação familiar para te controlar, que se opõe sistematicamente ao seu crescimento espiritual, esse familiar está sendo usado pelo inimigo para deter seu propósito divino. Isso não significa que você deva cortar completamente a relação. Significa que você deve estabelecer limites claros, orar fervorosamente por essa pessoa e não permitir que o comportamento destrutivo dela determine o curso de sua vida. Lembro de uma mulher cuja mãe tinha sido extremamente controladora por toda a vida. Quando essa mulher se casou e começou a crescer espiritualmente, a mãe intensificou seu comportamento manipulador. Ela ligava constantemente com emergências que não eram reais. Ela chantageava emocionalmente, criticava seu marido, semeava discórdia em seu casamento. Por anos, essa preciosa filha de Deus viveu dividida entre agradar sua mãe e obedecer ao Senhor, até que finalmente entendeu que honrar os pais não significa se submeter a comportamentos destrutivos. Ela estabeleceu limites amorosos, mas firmes. Ela continuou a amar sua mãe, continuou a orar por ela, mas parou de permitir que ela controlasse sua vida. E sabe o que aconteceu? Seu casamento se fortaleceu. Seu crescimento espiritual acelerou e, eventualmente, sua mãe, ao ver que já não podia manipulá-la, começou a respeitar suas decisões. O discernimento te ajuda a distinguir entre a correção amorosa de um familiar que genuinamente se preocupa com você e a manipulação de alguém que quer te controlar para satisfazer as próprias necessidades emocionais. A correção genuína vem com humildade, com oração, com disposição para ouvir sua perspectiva. A manipulação vem com ultimatos, com chantagem emocional, com ameaças de retirar o amor se você não obedecer. E aqui está algo muito importante que eu quero que você entenda. Às vezes, o Espírito Santo te chamará para se afastar temporariamente de certos familiares para proteger seu crescimento espiritual. Isso não é falta de amor, é sabedoria divina. Jesus mesmo disse: os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Ele não estava promovendo a divisão familiar, ele estava reconhecendo a realidade de que às vezes as pessoas mais próximas de nós são as mais resistentes ao nosso crescimento espiritual. Se você tem familiares que constantemente zombam da sua fé, que riem da sua relação com Deus, que tentam sabotar sua obediência ao Senhor, é crucial que você encontre maneiras de proteger seu coração enquanto continua a amá-los à distância. Ore por eles, perdoe-os, mas não permita que a rejeição deles a Deus se torne um obstáculo para sua própria caminhada com Ele. E agora quero tocar em um tema que sei que é especialmente relevante para muitas de vocês:
O discernimento nas relações de amizade, especialmente entre mulheres. Ah, quantos corações eu já vi partidos por amizades que pareciam bênçãos do céu, mas se revelaram armadilhas do inimigo. As mulheres têm uma capacidade maravilhosa para a intimidade emocional, para o apoio mútuo, para caminhar juntas pela vida. Mas essa mesma abertura nos torna vulneráveis a tipos específicos de manipulação. Eu observei que o inimigo frequentemente usa a dinâmica da melhor amiga para criar dependências doentias, para semear fofocas, para gerar divisões, até mesmo dentro da igreja. Você já teve uma amiga que parecia perfeita no início, que te entendia como ninguém, que sempre tinha tempo para você, que parecia se interessar genuinamente em todos os aspectos da sua vida, mas gradualmente começou a te isolar de outras relações, a criar dependência emocional, a controlar suas decisões? Essa é uma luz vermelha muito clara. As amizades saudáveis te dão liberdade para crescer, para ter outras relações, para tomar suas próprias decisões. Elas te apoiam em seus momentos difíceis, mas não criam dependência. Elas te edificam, mas não te possuem. Uma amizade verdadeiramente cristã te aproxima mais de Jesus, não mais daquela pessoa. Ela te ajuda a descobrir sua identidade em Cristo, não a se perder na dinâmica do relacionamento. Ela te dá sabedoria para enfrentar seus problemas, não te resgata constantemente criando dependência. E, por favor, tenha muito cuidado com as amigas que parecem atrair drama por onde quer que vão. Elas estão sempre em conflito com alguém, sempre têm uma nova crise, sempre precisam que você as resgate de situações que elas mesmas criaram. No início, pode ser bom ser a salvadora, a que sempre tem a resposta, a que está sempre disponível para ajudar, mas com o tempo, você percebe que essa pessoa nunca cresce, nunca aprende, nunca muda. Ela apenas consome sua energia emocional e espiritual sem dar nada genuíno em troca. As amizades devem ser recíprocas, minha querida. Deve haver um dar e receber mútuo. Se é sempre você que dá, que ouve, que resolve, que se sacrifica, isso não é uma amizade, é uma relação parasitária. Eu já vi mulheres preciosas perderem anos de suas vidas tentando consertar amigas que não queriam ser consertadas, gastando energia emocional que deveriam estar investindo em sua família, em seu crescimento pessoal, em seu serviço ao reino de Deus. O discernimento te ajuda a reconhecer quando alguém está verdadeiramente passando por uma temporada difícil e precisa de apoio extra, e quando alguém fez do drama e da crise um estilo de vida. A pessoa que está genuinamente passando por uma provação mostrará gratidão por seu apoio, fará esforços para mudar, buscará soluções e eventualmente sairá fortalecida da experiência. A pessoa que vive no drama rejeitará as soluções, resistirá à mudança e sempre terá uma nova crise assim que a anterior for resolvida. E aqui quero fazer uma pausa especial para falar sobre algo que observei especialmente nos círculos cristãos: a amizade baseada na fofoca espiritual. Você já conheceu aquelas mulheres que sempre têm pedidos de oração que na verdade são fofocas disfarçadas? Por favor, orem pela irmã fulana, porque eu a vi no shopping com um homem que não era o marido dela. Ah, precisamos orar pelo pastor porque alguém me disse que ele... Ah, minha querida amiga, quanto dano foi feito em nome dos pedidos de oração. O inimigo usa essa tática para semear divisão, para destruir reputações, para criar atmosferas de desconfiança nas congregações. Uma verdadeira intercessora não precisa conhecer todos os detalhes suculentos para orar eficazmente. Uma verdadeira intercessora protege a reputação daqueles por quem ora. Uma verdadeira intercessora vai diretamente para o trono da graça, não para o telefone para compartilhar o fardo com metade da igreja. Se você tem uma amiga que constantemente te traz informações sobre outros irmãos, tenha certeza de que ela também está levando informações sobre você para outras pessoas. As pessoas que não podem guardar os segredos dos outros também não podem guardar os seus. Uma amizade cristã genuína é construída sobre confiança mútua, respeito e um desejo compartilhado de crescer em santidade. Não é construída sobre o entretenimento da fofoca, mesmo que venha disfarçado com linguagem espiritual. Como você pode saber se uma amizade está sendo edificante ou destrutiva para a sua vida espiritual? Pergunte a si mesma: depois de passar tempo com essa pessoa, eu me sinto mais perto de Deus ou mais confusa? Eu me sinto edificada ou drenada? Ela me inspira a ser uma pessoa melhor ou me arrasta para comportamentos que não honram o Senhor?
Seu círculo íntimo de amigas deve ser um lugar seguro onde você possa ser vulnerável sem medo de ser julgada, onde você possa compartilhar suas lutas sem que sejam divulgadas, onde você possa receber correção amorosa quando precisar e onde você possa celebrar as vitórias sem despertar inveja. Essas amigas preciosas são presentes de Deus para a sua vida. Cuide delas, aprecie-as, invista nesses relacionamentos, mas também aprenda a reconhecer e a se afastar daquelas que se apresentam como amigas, mas na verdade estão operando com motivações erradas. E enquanto falamos de relacionamentos, permita-me compartilhar algo que aprendi sobre o discernimento nas relações intergeracionais, especialmente entre mães e filhas ou entre mulheres mais velhas e mais jovens na igreja. O Espírito Santo projetou a igreja para ser uma família multigeneracional, onde as mulheres mais velhas ensinam as mais jovens, onde a sabedoria é passada de uma geração para outra. Mas o inimigo também usa essas dinâmicas para criar confusão, competição e até abuso espiritual. Eu já vi mulheres jovens serem manipuladas por mentoras que, em vez de libertá-las para cumprir seu propósito divino, as controlam e as mantêm dependentes. E eu já vi mulheres mais velhas serem desrespeitadas e descartadas por jovens que confundem a rebeldia com a independência. A verdadeira mentoria sempre tem como objetivo a liberdade e o crescimento da pessoa que está sendo mentoriada. Uma mentora verdadeira se alegra quando sua discípula supera, quando ela desenvolve seus próprios dons, quando ela não precisa mais de tanto apoio. Ela se assemelha ao que João Batista disse sobre Jesus: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas uma mentora controladora criará dependência, desencorajará a iniciativa pessoal, se sentirá ameaçada pelo crescimento de sua discípula e usará a autoridade espiritual para manter o controle sobre decisões que a jovem deveria tomar por si mesma. Se você está em um relacionamento de mentoria, seja como mentora ou como discípula, avalie se essa relação está produzindo liberdade, crescimento ou dependência e estagnação. O Espírito Santo sempre produz liberdade. E aqui quero tocar em algo muito perto do meu coração: o discernimento no contexto do ministério. Ah, minha querida amiga, que campo de batalha é o mundo ministerial para aqueles que não têm um discernimento afiado. Eu já vi ministros genuínos serem destruídos por se associarem com pessoas que pareciam colaboradores enviados por Deus, mas que na verdade tinham agendas ocultas. Eu já vi ministérios se dividirem por pessoas que semearam discórdia disfarçada de preocupação legítima. Eu já vi recursos do reino serem desperdiçados por líderes que não souberam discernir as motivações daqueles que o cercavam. Se Deus te chamou para algum tipo de liderança em seu reino, seja na igreja local, em um ministério ou simplesmente em sua esfera de influência, você precisa desenvolver um discernimento especialmente agudo. Porque quanto mais impacto você tiver para o reino, mais intensos serão os ataques do inimigo. Aprenda a observar não apenas o que as pessoas dizem, mas por que elas dizem. Aprenda a distinguir entre a correção que vem do amor genuíno e a crítica que vem da inveja ou do ressentimento. Aprenda a reconhecer quando alguém está tentando usar sua plataforma para promover sua própria agenda. E, especialmente, minha irmã, aprenda a discernir entre aqueles que querem te servir genuinamente e aqueles que querem usar seu ministério para obter acesso, poder ou reconhecimento. Nem todos os que se oferecem para ajudar têm motivações puras. Jesus mesmo teve que lidar com isso. Havia pessoas que o seguiam não porque amavam a verdade, mas porque queriam se beneficiar de sua popularidade. Ele conhecia seus corações e respondia de acordo com suas verdadeiras motivações. Isso não significa que você deva desconfiar de todo mundo. Significa que você deve ser sábia como uma serpente enquanto mantém um coração puro como uma pomba. Você deve dar oportunidades às pessoas, mas também observar o fruto a longo prazo. Um dos sinais mais claros de que alguém tem motivações puras no ministério é que ele se alegra quando os outros têm sucesso, mesmo quando esse sucesso significa que eles não precisam mais de tanta ajuda. Os verdadeiros servos do reino celebram quando o reino cresce, não importa quem receba o crédito. Mas aqueles que são motivados pela carne se sentem ameaçados pelo sucesso dos outros, competem em vez de colaborar e sempre buscam maneiras de se posicionar como indispensáveis. Se você está em uma posição de liderança, cerque-se de pessoas que te digam a verdade com amor, que não tenham medo de te corrigir quando necessário, que não se impressionem com sua posição, mas estejam comprometidas com seu caráter. Essas pessoas são ouro puro, e o valor delas para sua vida e ministério é incalculável. E se você quer continuar aprofundando nesta compreensão do discernimento espiritual e de tudo que envolve caminhar na sabedoria do Espírito Santo, permita-me recomendar alguns recursos que têm abençoado minha vida e a de muitas outras mulheres que buscam mais de Deus.
Deixo os links na descrição para que você possa encontrá-los na Amazon. Não é propaganda, minha querida, é meu amor pastoral cuidando do seu crescimento, porque eu sei que quando temos fome e sede de justiça, o Senhor usa todas as ferramentas disponíveis para alimentar nossa alma. Agora, quero te levar a um aspecto do discernimento que é absolutamente crucial: discernir os tempos e as estações espirituais. O Eclesiastes nos diz que há um tempo para tudo debaixo do céu, e o Espírito Santo quer nos dar sabedoria para reconhecer em que tempo estamos vivendo. Há estações na vida em que Deus nos chama a semear e há estações em que nos chama a colher. Há estações de preparação silenciosa e há estações de manifestação pública. Há estações de intensa guerra espiritual e há estações de descanso em seus braços. Você já notou como, às vezes, você sente que está em uma estação de espera onde parece que nada se move, onde suas orações parecem bater no teto? E outras vezes você sente que tudo se acelera, que as portas se abrem uma após a outra, que cada oração recebe uma resposta imediata. Isso não é coincidência, minha querida. São estações divinas, e o discernimento te ajuda a reconhecer qual você está vivendo para que você possa cooperar com o que Deus está fazendo em vez de resistir. Lembro vividamente de uma estação em meu ministério onde tudo parecia parar. Os convites diminuíram, as finanças se apertaram, até minha saúde foi afetada. Por meses, eu me perguntei se eu tinha feito algo errado, se Deus estava descontente comigo, mas o Espírito Santo me mostrou que era uma estação de preparação. Ele estava trabalhando em áreas profundas do meu caráter que precisavam ser transformadas antes da próxima etapa do ministério. Era como um atleta que se retira temporariamente da competição para treinar mais intensamente. E quando a nova estação finalmente chegou, eu entendi por que aquela preparação tinha sido necessária. O nível de responsabilidade, o alcance do ministério, a intensidade dos ataques espirituais, tudo exigia uma fortaleza interior que eu não tinha antes. Se eu tivesse resistido àquela estação de preparação, se eu tivesse forçado as portas durante o tempo de espera, teria perdido o que Deus queria fazer em mim e através de mim. Você está em uma estação de espera agora? Você sente que seus sonhos estão em pausa, que suas promessas demoram a se cumprir? Não se desespere, minha irmã. Pergunte ao Senhor o que Ele quer te ensinar durante este tempo. Pergunte a Ele quais áreas da sua vida precisam ser fortalecidas para a próxima estação. Às vezes, a espera não é castigo, é preparação. Mas também vi pessoas que confundem a preguiça espiritual com esperar no Senhor. Elas usam a espera como desculpa para não fazer o que já sabem que Deus lhes pediu para fazer. Isso não é discernimento, é desobediência disfarçada. O verdadeiro discernimento te ajuda a distinguir entre quando Deus está te pedindo para esperar e quando Ele está te pedindo para agir. Quando você realmente está esperando no Senhor, há uma paz profunda em seu espírito, mesmo que as circunstâncias sejam confusas. Quando você está usando a espera para evitar a obediência, há uma inquietação constante, uma voz do Espírito Santo que te exorta a se mover. Você já experimentou aquela sensação de que é hora? Aquele conhecimento interno de que uma estação terminou e outra está começando? Essa é uma das manifestações mais bonitas do discernimento espiritual. Às vezes, esse é hora se refere a deixar um emprego, terminar um relacionamento, mudar para um novo lugar, começar um ministério, ter um filho, enfrentar uma situação que você tem evitado. E embora você nem sempre entenda todo o plano de Deus, você sabe em seu espírito que é o momento de agir. Mas deixe-me te alertar sobre algo. O inimigo também tenta criar uma sensação falsa de urgência para te levar a tomar decisões precipitadas. Por isso, é tão importante confirmar em oração, na palavra e com conselheiros sábios qualquer decisão importante que você sinta que deve tomar. A urgência que vem de Deus sempre vem acompanhada de paz e clareza, mesmo que exija sacrifício. A urgência que vem do inimigo vem acompanhada de ansiedade, confusão e pressão para agir sem buscar confirmação. E aqui quero falar de algo muito específico, o discernimento para reconhecer as estações de guerra espiritual. Porque há momentos na vida em que o ataque do inimigo se intensifica, onde as batalhas se tornam mais frequentes e mais intensas. Isso não significa que você tenha feito algo errado. Muitas vezes, significa que você está prestes a entrar em uma nova dimensão do seu propósito divino e o inimigo está tentando desesperadamente te parar. Você já notou como, antes de grandes avanços em sua vida, muitas vezes vêm as maiores provações? Antes que Deus te promova, antes que Ele abra novas portas, antes que Ele cumpra promessas importantes, o inimigo intensifica seus ataques para tentar te desanimar e fazer você retroceder.
Quando você está em uma estação de intensa guerra espiritual, o discernimento te ajuda a reconhecê-la para que você possa responder apropriadamente. Não é hora de tomar decisões importantes baseadas em emoções. Não é hora de abandonar o que Deus te disse para fazer. É hora de se agarrar às suas promessas e usar as armas espirituais que Ele te deu. A oração se torna mais intensa. O jejum pode ser necessário. A leitura da palavra se torna mais urgente. A comunhão com outros crentes se torna essencial e, acima de tudo, a fé deve permanecer firme, não importa o que seus olhos vejam ou o que suas emoções sintam. Lembro de uma estação onde tudo em minha vida parecia estar sendo atacado simultaneamente. Minha saúde, minhas finanças, meus relacionamentos, até meu ministério enfrentava controvérsias que eu nunca tinha experimentado antes. Foi tentador pensar que Deus havia me abandonado, mas o Espírito Santo me lembrou das palavras de Paulo. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele não diz que vamos evitar as batalhas, ele diz que seremos mais que vencedores nas batalhas. E, de fato, quando aquela estação de guerra passou, meu ministério entrou em uma dimensão que eu nunca tinha experimentado antes. As portas que se abriram, as vidas que foram tocadas, os milagres que presenciamos, tudo superou minhas maiores expectativas. O inimigo havia atacado tão ferozmente precisamente porque ele sabia o que Deus estava prestes a fazer. Se você está em uma estação de guerra espiritual agora, não se desanime. Mantenha-se firme. Continue em frente. Agarre-se às promessas de Deus. Esta estação passará, e o que virá depois será glorioso. Mas também quero falar sobre as estações de descanso. Porque o discernimento também te ajuda a reconhecer quando Deus está te convidando a descansar em seus braços, a receber seu amor, a ser restaurada em sua presença. Em nossa cultura obcecada por produtividade, às vezes as mulheres de fé se sentem culpadas por tirar tempo para descansar. Pensamos que sempre deveríamos estar fazendo algo espiritual, sempre orando pelos outros, sempre servindo, sempre dando. Mas Jesus mesmo se retirava regularmente para estar com o Pai. Davi falou de descansar em verdes pastos junto a águas tranquilas. O Senhor instituiu o dia de descanso não porque ele precisasse descansar, mas porque nós precisamos. Quando foi a última vez que você simplesmente desfrutou de estar na presença do Senhor sem pedir nada, sem interceder por ninguém, sem tentar fazer algo espiritual? Quando foi a última vez que você permitiu que Ele te amasse sem sentir que você tinha que ganhar esse amor? Há estações em que Deus simplesmente quer restaurar sua alma, encher seu coração com seu amor, te lembrar de quem você é nele. Essas estações são tão importantes quanto as estações de serviço ativo. Se você está em uma dessas estações agora, não resista, não se sinta culpada. Receba o amor dele. Permita que ele cure as feridas que você nem sabia que tinha. Permita que ele encha os tanques vazios da sua alma. Porque quando você sai de uma estação de descanso genuíno em seus braços, você tem muito mais para dar aos outros. Seu serviço surge da abundância, não da obrigação. Seu amor flui naturalmente porque você foi amada. E agora quero falar sobre algo que considero uma das manifestações mais elevadas do discernimento, a capacidade de reconhecer os momentos kairós de Deus. Os gregos tinham duas palavras para tempo: Cronos, que é o tempo cronológico, e Kairos, que é o tempo divino, o momento oportuno, a janela de oportunidade que Deus abre. Você já experimentou aqueles momentos em que sente que o céu se abre? Onde a presença de Deus se torna tão tangível que você quase pode tocá-la? Aqueles momentos em que você sabe que algo eterno está acontecendo, onde o tempo parece parar. Esses são momentos kairós, e o discernimento te ajuda a reconhecê-los e a responder apropriadamente, porque nesses momentos o que você faz ou deixa de fazer pode ter consequências eternas. Lembro de um culto onde, durante a adoração, eu senti que o Espírito Santo se movia de uma maneira particularmente poderosa. Eu tinha planejado pregar sobre um tema específico, mas naquele momento eu soube que Deus queria fazer algo diferente. Eu deixei minhas anotações de lado e simplesmente permiti que ele agisse. E naquela noite, presenciamos curas que eu nunca tinha visto antes, conversões que mudaram famílias inteiras, libertações que transformaram vidas completamente. Se eu tivesse insistido em seguir meu plano, teria perdido o que Deus queria fazer em seu tempo perfeito. Os momentos kairós frequentemente vêm quando menos esperamos. Durante uma conversa casual que se torna uma oportunidade para ministrar, durante uma crise que se transforma em uma oportunidade para demonstrar fé,
durante um encontro casual que acaba sendo um encontro divino. O discernimento te ajuda a reconhecer esses momentos e a responder com sensibilidade ao Espírito Santo. Ele te ajuda a saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando agir e quando esperar, quando seguir o plano e quando largar tudo para seguir a sua direção. Mas também quero te alertar sobre algo. Nem todos os momentos intensos são momentos kairós de Deus. O inimigo também pode criar momentos emotivos, experiências dramáticas, sensações espirituais que não vêm do Senhor. Como você pode distinguir entre o momento genuíno de Deus e uma imitação do inimigo? Os momentos genuínos de Deus sempre produzem fruto que permanece. Eles resultam em crescimento espiritual real, em transformação de caráter, em maior semelhança com Cristo. As imitações podem ser emocionalmente intensas, mas não produzem mudança duradoura. Elas te deixam com uma sensação de vazio quando a emoção passa. Elas te fazem depender da experiência em vez de depender da relação com Deus. Os momentos genuínos de Deus também sempre concordam com seu caráter revelado nas Escrituras. Eles nunca te levarão a fazer algo que contradiga sua natureza ou seus mandamentos. E sempre, sempre te levarão a glorificar a Jesus, não a si mesma. Se uma experiência espiritual te faz sentir especial, superior ou mais espiritual do que os outros, tenha cuidado. Essa não é a marca do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre exalta Jesus. Sempre te torna mais humilde, não mais orgulhosa. Sempre te aproxima mais de outros crentes, não te isola em uma suposta superioridade espiritual. Você já teve experiências que pareciam espirituais, mas que te deixaram com orgulho, com uma sensação de ser especial, com o desejo de contar a todos quão espiritual você é? Tenha cuidado, minha querida. O Espírito Santo não age assim. Ele te leva para a cruz, não para o pedestal. Ele te faz sentir mais necessitada da graça, não menos. Ele te faz amar mais os outros, não desprezá-los por serem menos espirituais. E agora quero falar sobre algo que está muito perto do meu coração, o discernimento na oração e na intercessão. Porque quando você ora pelos outros, quando você intercede, o Espírito Santo quer te dar discernimento sobre como orar, o que orar e por quem orar. Você já experimentou que alguém vem à sua mente de forma persistente e você sente uma urgência de orar por essa pessoa sem saber exatamente por quê? Isso é o discernimento operando na intercessão. O Espírito Santo conhece as necessidades das pessoas antes mesmo que elas as conheçam. Ele pode usar sua sensibilidade espiritual para orar por situações que estão se desenvolvendo, por ataques que estão sendo planejados, por bênçãos que estão sendo preparadas. Mas é aqui que você precisa de sabedoria. Nem todo fardo que você sente em oração vem de Deus. Às vezes, carregamos fardos que não são nossos, que nos esgotam e roubam nossa paz sem produzir nenhum benefício espiritual. Como você pode saber se um fardo de oração vem do Espírito Santo ou de outra fonte? Os fardos genuínos do Espírito Santo vêm com autoridade espiritual para orar eficazmente. Quando você ora de acordo com a sua direção, você sente que suas orações têm poder, que estão penetrando o reino espiritual. Os fardos falsos te deixam sentindo exaurida, frustrada, como se estivesse empurrando uma porta que não se abre. Eles roubam sua paz sem produzir resultados espirituais. Além disso, os fardos do Espírito Santo sempre vêm com amor pela pessoa ou situação pela qual você está orando. Os fardos falsos frequentemente vêm com ansiedade, medo ou até mesmo ressentimento. Lembro de uma época em que eu sentia um fardo tremendo para orar por uma pessoa que havia me ferido profundamente. No início, eu resisti a esse fardo porque eu não queria orar por alguém que tinha me feito mal, mas o Espírito Santo persistiu e, quando finalmente obedeci, algo maravilhoso aconteceu. Não apenas aquela pessoa experimentou uma transformação poderosa, mas meu próprio coração foi curado do ressentimento que eu nem sabia que estava carregando. Deus usou a intercessão para curar tanto o alvo das minhas orações quanto a pessoa que estava orando. Essa é outra característica da intercessão genuína. Ela não apenas abençoa aqueles por quem você ora, mas também transforma você. Ela te torna mais parecida com Jesus, mais compassiva, mais cheia de amor. Mas também quero te alertar sobre algo que eu vi muitas vezes: pessoas que usam a intercessão como uma forma de fofocar ou de controlar situações. Estou orando pela fulana porque ouvi dizer que... E então elas compartilham informações que não deveriam ser compartilhadas. Ah, o Senhor me mostrou que você deve fazer isso, quando na verdade é sua própria opinião disfarçada de revelação divina.
A verdadeira intercessão é privada entre você e Deus. Você não precisa contar a todos os detalhes do que você está orando, especialmente se envolve informações pessoais sobre outras pessoas. E nunca use a revelação na oração para manipular ou controlar os outros. Se Deus realmente quer falar a alguém sobre algo específico, Ele pode fazê-lo diretamente ou através de múltiplas confirmações. O discernimento na intercessão também te ajuda a reconhecer quando você completou uma atribuição de oração. Há fardos que são temporários para momentos específicos. Quando a crise passa, quando a pessoa experimenta avanço, quando a situação se resolve, esse fardo é levantado. Se você continuar carregando algo que Deus já soltou, você pode se esgotar desnecessariamente e até mesmo atrapalhar o que Ele quer fazer na nova estação. Você já notou como, às vezes, um fardo de oração é levantado de repente e você sabe em seu espírito que você terminou de orar por aquela situação? Essa é uma luz verde clara de que Deus completou o que Ele queria fazer através da sua intercessão. Agora, quero te falar sobre o discernimento na área das finanças e da mordomia, porque o dinheiro é uma área onde muitas pessoas perdem seu discernimento, onde as emoções e os desejos carnais podem nublar a voz do Espírito Santo. Você já recebeu uma palavra profética de que você deve semear uma quantia específica de dinheiro em um certo ministério para ativar uma bênção? Você já ouviu promessas de que se você der uma certa quantia, Deus te devolverá 100 vezes mais em um tempo específico? Minha irmã, tenha muito cuidado com essas mensagens. Embora seja verdade que Deus abençoa a generosidade, o Espírito Santo nunca opera como uma máquina de venda automática espiritual onde você insere dinheiro e sai uma bênção automática. A verdadeira generosidade flui de um coração grato que quer honrar a Deus, não de um coração manipulador que quer obter algo em troca. Quando você dá com expectativas específicas de retorno, você não está dando, você está investindo com a esperança de lucro. O discernimento financeiro te ajuda a distinguir entre as oportunidades legítimas de dar e as manipulações disfarçadas de espiritualidade. Ele te ajuda a reconhecer quando alguém está usando sua generosidade para enriquecer enquanto te vende sonhos de prosperidade que nunca se materializam. Como você pode saber se uma oportunidade de dar vem do Espírito Santo? Primeiro, ela nunca te pressionará para dar mais do que você pode pagar. Deus não quer que você se endivide ou que negligencie suas responsabilidades familiares para dar a um ministério. Segundo, ela virá com paz em seu espírito, não com ansiedade ou pressão. Os chamados legítimos para dar te dão tempo para orar, para buscar confirmação, para tomar uma decisão informada. Terceiro, ela será acompanhada de transparência sobre como o dinheiro será usado. Os ministérios legítimos não têm problema em explicar exatamente como usam as doações que recebem. E quarto, a ênfase estará no reino de Deus, não no reino pessoal daquele que pede. Os líderes ungidos por Deus falam mais sobre o que ele está fazendo do que sobre o que eles precisam. Eu já vi pessoas preciosas perderem economias de uma vida inteira porque não tiveram discernimento na área financeira. Elas foram seduzidas por promessas de retornos garantidos porque Deus não pode mentir ou manipuladas emocionalmente com histórias de emergências que se revelaram falsas. O discernimento financeiro também te ajuda a reconhecer as estações em que Deus te chama para semear generosamente e as estações em que Ele te chama para ser mais conservadora com seus recursos. Ambas podem ser estações de obediência, dependendo do que Ele está fazendo em sua vida. Você está considerando fazer uma doação significativa para algum ministério ou causa? Tire um tempo para orar. Busque confirmação na palavra, consulte conselheiros espirituais maduros, pesquise a reputação e a transparência da organização. Acima de tudo, certifique-se de que sua motivação seja genuinamente honrar a Deus, não obter algo em troca. E agora, minha querida amiga, quero falar sobre algo que eu acredito ser absolutamente crucial nestes tempos: o discernimento em relação às notícias, aos meios de comunicação e à informação que consumimos diariamente. Vivemos em uma época em que somos bombardeados constantemente com informações, opiniões, notícias e versões diferentes dos mesmos eventos. Como uma mulher de fé pode navegar por este mar de informações sem perder sua paz, sua esperança ou sua perspectiva eterna? O discernimento te ajuda a filtrar a informação que você consome. Ele te ajuda a distinguir entre o que você precisa saber para orar e interceder eficazmente e o que simplesmente alimenta o medo, a ansiedade ou a confusão. Você já notou como, depois de consumir certas notícias ou um certo tipo de conteúdo, você se sente mais ansiosa, mais temerosa, mais desesperançosa? Esse é o seu espírito reagindo à informação que não está edificando sua fé.
Não estou dizendo que você deva viver em uma bolha de ignorância. Estou dizendo que você deve ser seletiva sobre quais vozes você permite que influenciem sua perspectiva do mundo. O Espírito Santo quer te dar sabedoria para discernir quais fontes de informação estão operando a partir da perspectiva do reino de Deus e quais estão operando a partir da perspectiva do mundo, da carne ou até mesmo do inimigo. Como você pode desenvolver esse discernimento? Primeiro, certifique-se de que sua dieta de informações esteja equilibrada. Para cada hora que você passa consumindo notícias do mundo, passe um tempo igual ou maior consumindo a palavra de Deus. Segundo, avalie o fruto da informação que você consome. Ela te aproxima mais de Deus ou te afasta? Ela aumenta sua fé ou seu medo? Ela te inspira a orar ou a se preocupar? Ela te dá esperança ou desespero? Terceiro, aprenda a discernir entre informação e manipulação. Há fontes que simplesmente relatam fatos e há fontes que usam os fatos para manipular suas emoções em direção a uma agenda específica. O discernimento te ajuda a extrair os fatos relevantes sem absorver a carga emocional manipuladora que frequentemente vem com eles. E aqui quero fazer uma pausa especial para falar sobre o discernimento nas redes sociais. Ah, minha querida amiga, que campo minado espiritual podem ser essas plataformas se não tivermos cuidado? As redes sociais podem ser ferramentas poderosas para o bem, para se conectar com outros crentes, para compartilhar encorajamento, para espalhar o evangelho, mas também podem ser fontes de comparação, inveja, fofoca, divisão e confusão espiritual. Você já notou como, depois de passar tempo em certas redes sociais, você se sente pior consigo mesma, mais descontente com sua vida, mais dividida em suas opiniões? Isso é um sinal de que você precisa reavaliar qual conteúdo está consumindo e quanto tempo está investindo nessas plataformas. O discernimento nas redes sociais te ajuda a seguir contas que edificam sua fé e a deixar de seguir aquelas que a destroem. Ele te ajuda a participar de conversas que edificam o reino e a evitar aquelas que apenas geram divisão e controvérsia. Ele também te ajuda a discernir quando compartilhar e quando ficar em silêncio. Nem todo pensamento precisa ser publicado, nem toda opinião precisa ser expressa, nem toda batalha precisa ser travada em público. Pergunte a si mesma antes de publicar: isso edifica o corpo de Cristo ou o divide? Isso reflete o caráter de Jesus ou minha própria frustração? Isso é necessário ou é apenas um desabafo emocional? E, por favor, tenha um cuidado especial com as correntes de oração e os mensagens virais que te pedem para compartilhar se você ama Jesus ou se não tem vergonha do Senhor. Essas táticas manipuladoras não têm nada a ver com verdadeiro amor a Deus. O amor a Deus é demonstrado em obediência à sua palavra, em caráter semelhante a Cristo, em frutos do Espírito. Não é demonstrado em quantas vezes você compartilhou uma imagem ou uma mensagem nas redes sociais. Agora quero te levar a uma área do discernimento que é especialmente importante para as mulheres, o discernimento na criação dos filhos. Porque como mães, avós, tias ou mentoras de crianças, precisamos de sabedoria sobrenatural para guiar as novas gerações. Você já notou como cada filho é diferente? Como o que funciona com um não necessariamente funciona com outro? O discernimento te ajuda a entender a personalidade única, os dons específicos e as necessidades particulares de cada criança sob seu cuidado. Ele também te ajuda a reconhecer quando uma criança está sendo influenciada por espíritos que não vêm de Deus. As crianças são especialmente vulneráveis a influências espirituais porque seu discernimento ainda está se desenvolvendo. Você já viu mudanças repentinas no comportamento de uma criança depois de ser exposta a um certo conteúdo, a certas amizades ou a certos ambientes? Você já notou padrões de rebeldia, mentira ou agressão que parecem desproporcionais às circunstâncias? Às vezes, isso é simplesmente o desenvolvimento normal, mas outras vezes pode ser um sinal de que a criança está sendo influenciada espiritualmente de maneiras negativas. O discernimento te ajuda a abordar essas situações não apenas com disciplina natural, mas com autoridade espiritual. Ele te ajuda a orar especificamente por proteção, a limpar espiritualmente os ambientes onde a criança vive e a ensiná-la a reconhecer e resistir às influências negativas. Mas ele também te ajuda a reconhecer e a nutrir os dons espirituais nas crianças. Algumas crianças têm uma sensibilidade espiritual especial desde muito pequenas. Elas podem ver coisas no reino espiritual, podem ter sonhos proféticos, podem ter uma capacidade incomum para a intercessão. Se você tem uma criança assim,
você precisa de sabedoria para validar a sensibilidade dela sem criar orgulho, para ensiná-la a usar seus dons apropriadamente e para protegê-la de ataques espirituais que frequentemente vêm contra aqueles que têm chamados especiais. Você também precisa de discernimento para equilibrar a proteção com a preparação. Você não pode criar uma bolha completamente hermética ao redor de seus filhos, porque eventualmente eles terão que navegar pelo mundo real. Mas você pode ensiná-los a discernir, a orar, a reconhecer a voz de Deus e a se manterem firmes em sua fé. Como você ensina discernimento a uma criança? Primeiro, modelando. Permita que eles te vejam consultando o Senhor antes de tomar decisões. Permita que eles te ouçam orar por sabedoria. Explique-lhes por que você toma certas decisões baseadas em princípios bíblicos. Segundo, ensinando-lhes as Escrituras não como regras rígidas, mas como a sabedoria amorosa de um Pai Celestial que quer o melhor para eles. Ajude-os a se apaixonar por Jesus, não apenas a seguir regras. Terceiro, dando-lhes oportunidades apropriadas para a idade deles de tomar decisões e aprender com as consequências. O discernimento se desenvolve com a prática, não apenas com a teoria. E quarto, orando constantemente por eles. A cobertura espiritual de uma mãe que intercede é uma das forças mais poderosas do universo. Lembro de uma mãe que veio me consultar porque seu filho adolescente tinha começado a se envolver com um grupo de amigos que a inquietava. Ela não conseguia explicar exatamente o que estava errado, mas seu espírito se sentia inquieto toda vez que esses jovens vinham à sua casa. Aconselhei-a a orar por discernimento e a observar cuidadosamente, sem ser intrometida. Depois de várias semanas, ela descobriu que esses jovens estavam envolvidos em práticas ocultistas que apresentavam como diversão inofensiva. Seu discernimento maternal a tinha alertado do perigo espiritual antes que ela pudesse ver as evidências naturais. Porque o coração de uma mãe que ora está conectado com o coração do Pai Celestial que protege seus filhos. Se você é mãe ou tem influência sobre crianças, nunca subestime a importância do seu discernimento espiritual em suas vidas. Suas orações, sua sabedoria, sua sensibilidade ao Espírito Santo podem ser a diferença entre eles crescerem na luz ou se perderem nas trevas. E agora, enquanto nos aproximamos do final do nosso tempo juntas, quero falar sobre algo que eu considero a manifestação mais bonita do discernimento: a capacidade de reconhecer a presença de Deus nos momentos comuns da vida. Porque o discernimento não é apenas para as grandes decisões, as crises maiores ou os momentos dramáticos. Também é para aqueles momentos silenciosos em que Deus se aproxima de nós com seu amor, onde Ele quer nos falar através de um pôr do sol, uma canção, uma palavra de um amigo ou simplesmente o silêncio sagrado da sua presença. Você já experimentou aqueles momentos em que, de repente, você se dá conta de que Deus está ali com você? Não de uma maneira dramática ou sobrenatural, mas simplesmente presente, te amando, desfrutando da sua companhia. Esses momentos são presentes preciosos, e o discernimento te ajuda a reconhecê-los e a recebê-los em vez de estar tão ocupada que você os perca. Às vezes, estamos tão focadas em buscar a Deus no extraordinário que perdemos a sua presença no ordinário. Tão ocupadas esperando o milagre que não vemos as misericórdias que Ele derrama sobre nós todos os dias. O discernimento espiritual maduro te ensina a encontrar o sagrado no secular, o eterno no temporal, o divino no humano. Ele te ajuda a reconhecer a mão dele nas pequenas provisões, a sua voz nas conversas casuais, o seu amor nos gestos simples das pessoas que ele coloca em seu caminho. Lembro vividamente de um dia em que eu me sentia particularmente desanimada. Eu tinha estado orando por uma situação muito difícil em meu ministério e parecia que Deus estava em silêncio. Enquanto eu caminhava pela rua, uma menina pequena se aproximou de mim e me entregou uma flor silvestre que ela tinha colhido. Para a senhora, ela me disse com aquele sorriso inocente que só as crianças têm e seguiu correndo em direção à sua mãe. Naquele momento, o Espírito Santo me falou tão claramente como se eu tivesse ouvido uma voz audível. Catherine, assim como esta menina te deu uma flor sem razão aparente, apenas porque ela quis expressar algo bonito, eu te amo sem razão aparente, simplesmente porque você é minha. Essa flor murchou há muito tempo, mas a mensagem permanece gravada em meu coração. Deus usou uma criança e uma flor silvestre para me lembrar do seu amor incondicional. Quantas vezes Ele tenta nos falar através de momentos tão simples como esse, mas estamos tão preocupadas, tão ansiosas, tão focadas em nossos problemas que não reconhecemos os seus sussurros de amor. O discernimento sensível te ajuda a viver com os olhos do coração abertos, na expectativa de que Ele se manifestará a qualquer momento, de qualquer maneira.
Ele te ajuda a viver em uma comunicação constante com Ele, não apenas durante os tempos designados de oração, mas durante todo o dia. Você já aprendeu a conversar com Ele enquanto prepara comida, enquanto dirige para o trabalho, enquanto limpa a casa? Você já descobriu que Ele desfruta da sua companhia até mesmo nas tarefas mais mundanas? Esta é uma das verdades mais bonitas da vida cristã. Você não precisa estar em um templo, não precisa usar palavras elaboradas, não precisa esperar para se sentir espiritual para se comunicar com Ele. Ele está com você na cozinha, no carro, no escritório, no supermercado, e o discernimento te ajuda a manter essa consciência da sua presença, não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo. Agora, minha querida irmã, enquanto nos aproximamos do final do nosso tempo juntas hoje, quero te deixar com algumas verdades práticas que você pode implementar imediatamente para crescer em discernimento espiritual. Primeiro, estabeleça uma rotina diária de silêncio sagrado. Não me refiro necessariamente a um tempo formal de oração com palavras. Me refiro a momentos em que você simplesmente fique quieta em sua presença, onde você acalme sua mente e seu coração para ouvir sua voz suave. Pode ser 5 minutos de manhã, antes que a correria do dia comece. Pode ser durante o seu horário de almoço. Pode ser à noite, antes de dormir. O importante não é quando ou por quanto tempo, mas que seja consistente. Nesses momentos de silêncio, pratique entregar a Ele qualquer ansiedade, qualquer pergunta, qualquer decisão que você tenha que tomar. Você nem sempre receberá respostas imediatas, mas estará cultivando aquela familiaridade com a sua presença que é a base de todo discernimento. Segundo, desenvolva o hábito de fazer uma pausa antes de reagir. Quando alguém te diz algo que te incomoda, quando você tem que tomar uma decisão rápida, quando você sente uma emoção forte, faça uma pausa. Respire fundo. Pergunte ao Espírito Santo, como tu queres que eu responda a isso? Você nem sempre terá tempo para uma longa oração, mas você sempre pode tirar um momento para conectar seu coração com o dele antes de agir. Terceiro, comece cada dia perguntando a Ele: Senhor, há algo específico que tu queres que eu saiba hoje? Alguma pessoa por quem tu queres que eu ore? Alguma oportunidade para a qual tu queres que eu esteja alerta para reconhecer? E termine cada dia perguntando a Ele: como tu te manifestaste hoje? O que tu queres me ensinar com o que eu vivi? Há algo que eu preciso ajustar para amanhã? Essa prática simples te ajudará a desenvolver uma sensibilidade crescente à sua direção e à sua presença. Quarto, aprenda a escrever ou anotar as impressões que você recebe durante seus tempos de oração. Não me refiro a receber revelações especiais, mas a anotar os pensamentos, as impressões, as ideias que vêm à sua mente quando você está buscando sua direção. Com o tempo, você poderá olhar para trás e ver padrões, confirmar direções e crescer em sua capacidade de reconhecer a sua voz entre todas as outras. E quinto, busque a confirmação de irmãos e irmãs maduros na fé quando tiver decisões importantes a tomar. O discernimento pessoal é crucial, mas Deus também usa o corpo de Cristo para confirmar e refinar o que Ele está falando a nossos corações. Não busque pessoas que simplesmente te digam o que você quer ouvir. Busque pessoas que tenham um histórico de sabedoria, que não tenham uma agenda pessoal em sua decisão e que tenham a coragem de te falar a verdade com amor, mesmo que não seja o que você espera ouvir. Agora, quero encerrar com algo muito importante. O verdadeiro discernimento sempre te levará de volta para a cruz. Ele te lembrará que sem Cristo não podemos fazer nada. Ele te manterá humilde, dependente da sua graça, grata pela sua misericórdia. Se em algum momento seu discernimento te faz sentir superior aos outros, mais espiritual do que os outros, mais iluminada do que os outros, tenha cuidado. Esse não é o fruto do Espírito Santo, esse é o fruto do orgulho religioso. O verdadeiro discernimento te torna mais compassiva, não mais crítica. Te torna mais intercessora, não mais fofoqueira. Te torna mais humilde, não mais arrogante. Te torna mais como Jesus, não mais como os fariseus. E lembre-se sempre disso, o propósito do discernimento não é evitar todas as pessoas imperfeitas, porque então você teria que evitar a si mesma. O propósito do discernimento é saber como responder sabiamente a cada pessoa e situação, como se proteger quando é necessário, como ministrar quando é apropriado e como amar como Cristo ama. Porque, no final das contas, minha querida irmã, o que importa não é quão perfeito seja o seu discernimento, mas quão completamente você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele pode usar até mesmo seus erros para seus propósitos.
Ele pode te proteger mesmo quando seu discernimento não é perfeito. Ele pode te guiar mesmo quando você se sente confusa. A meta não é a perfeição. A meta é a dependência total dele, a confiança completa em seu amor, a fé absoluta de que ele está operando todas as coisas para o seu bem, porque você o ama e foi chamada conforme o seu propósito. Agora, antes de nos despedirmos, quero orar com você, mas primeiro, permita-me compartilhar mais uma vez aqueles recursos que eu mencionei. Se você quer continuar crescendo nesta linda jornada do discernimento espiritual, eu preparei algumas recomendações de livros que têm sido instrumentos de Deus para aprofundar a fé de muitas mulheres. Não é promoção, minha querida, é meu coração pastoral estendendo cuidado à sua alma sedenta. Os links estão na descrição, disponíveis na Amazon, para que você possa continuar bebendo dessas fontes de sabedoria que o Senhor usou para abençoar tantas vidas. E agora oremos juntas. Pai Celestial, em nome precioso de Jesus, viemos a Ti com corações humildes e agradecidos. Nós te damos graças pelo presente do discernimento, pelo Espírito Santo que vive em nós, pelo Teu amor que nunca nos abandona. Senhor, nós sabemos que em nós mesmas não temos sabedoria, mas Tu prometeste que se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Ti e Tu a darás abundantemente, sem censura. Hoje, Te pedimos que aguçes nosso discernimento espiritual. Ajude-nos a conhecer a Tua voz tão intimamente que imediatamente reconheçamos quando algo não vem de Ti. Dê-nos sabedoria para nos proteger daqueles que querem nos fazer mal, mas também para reconhecer aqueles que Tu envias para nos abençoar. Que nosso discernimento seja sempre acompanhado de amor, de humildade, de um desejo genuíno de Te honrar em tudo o que fazemos. Que nunca usemos este presente para julgar, mas para amar mais sabiamente. Que nunca o usemos para nos dividir, mas para edificar o Teu reino. Proteja-nos da falsa espiritualidade que se disfarça de luz, mas traz confusão. Proteja-nos daqueles que usam Teu nome para seus próprios fins, mas também nos ajude a não nos fecharmos tanto que percamos as bênçãos genuínas que Tu queres trazer para nossas vidas. Senhor, nos relacionamentos, nas decisões, nas estações que vivemos, em cada área de nossas vidas, que possamos caminhar em Tua sabedoria perfeita. Que sejamos mulheres que conhecem a Tua voz, que seguem a Tua direção, que confiam em Teu amor. E, acima de tudo, Pai, que tudo que somos e tudo que temos seja para a Tua glória. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos do Teu poder transformador, do Teu amor incondicional, da Tua fidelidade eterna, em nome de Jesus, que é nosso pastor, nosso protetor, nosso discernidor perfeito. Oramos. Amém. Ah, minha querida irmã, você consegue sentir a presença dele aqui conosco? Ele esteve aqui o tempo todo, ouvindo cada palavra, vendo cada lágrima, conhecendo cada necessidade do seu coração. Antes que você vá, quero te deixar com um desafio para esta semana. Quero que você pratique o que estivemos falando todos os dias. Durante os próximos 7 dias, quero que você separe pelo menos 5 minutos para estar em silêncio diante do Senhor. Não para pedir, não para falar, mas simplesmente para estar em sua presença. Durante esses 5 minutos, pratique entregar a Ele qualquer ansiedade, qualquer confusão, qualquer relacionamento complicado que você tenha. Não busque respostas imediatas. Simplesmente pratique confiar, pratique descansar em seu amor. Pratique acalmar seu espírito. E, no final de cada dia, antes de dormir, pergunte a Ele: Senhor, como Tu te manifestaste hoje? O que Tu queres me ensinar com o que eu vivi? Pode ser que você não ouça uma voz audível, pode ser que você não tenha visões ou experiências dramáticas, mas eu te prometo que se você for fiel nesta prática simples, você começará a notar um crescimento sutil, mas real, em sua capacidade de discernir a sua voz e a sua direção. E, por favor, não se esqueça de compartilhar esta palavra com aquela amiga que você sabe que precisa dela. Muitas mulheres estão navegando pela vida sem o discernimento que Deus quer dar a elas. Elas estão tomando decisões no escuro quando poderiam estar caminhando na luz. Elas estão confiando nas pessoas erradas quando poderiam estar protegidas pela sua sabedoria. Assine agora. Clique em assinar e ative o sininho para se conectar com a sua identidade em Cristo e descobrir o seu propósito. E me conte nos comentários se você já sentiu o toque suave da presença dele te alertando, te guiando, te protegendo. Eu amo ler os seus testemunhos porque cada um é uma confirmação de que nosso Deus vive, que nos ama, que nunca nos abandona. E lembre-se sempre disso, minha querida amiga. Você não está sozinha nesta jornada. O Espírito Santo vive em você.
Jesus intercede por você. O Pai Celestial te ama com um amor eterno e eu, mesmo sem te conhecer pessoalmente, oro por você. Eu creio no propósito que Deus tem para a sua vida e celebro cada passo que você dá em sua direção. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa para a gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.